Quando você está perto dos seus amigos, você se diverte. Mas basta chegar a outras pessoas que você não conhece e você trava. Tipo, pense demais antes de falar, muda seu jeito de agir e muda até mesmo a personalidade. Tem gente que não consegue ser elas mesmas se elas estiverem perto de certas pessoas ou dentro de certos lugares. Porque no fundo, ela se sente inferior dessas pessoas. Eu vou te mostrar por que isso acontece, para que você, cavalheiro ou cavalheira, enxergue seu próprio valor e sejam vocês mesmos. Isso acontece várias vezes na nossa vida. Exemplo, você vai lá, tá na escola, você vai lá em outro grupo para fazer um trabalho e se sente, sabe, inferior porque você não conhece ninguém. Ou você tá lá na sua faculdade e você tem que, talvez fazer um trabalho em grupo, ou talvez tendo que conversar com alguém, tendo que interagir com várias pessoas que você nunca sequer viu na sua vida. Talvez você sentiu isso no seu trabalho, perto de gente bonita, perto de gente confiante, perto de quem você quer impressionar. E você tá entendendo? Isso é praticamente universal. Só que do nada, quando você tá perto daquela pessoa, quando você tá perto daquele grupo, ou quando você vai naquele lugar onde só tem pessoas que você não conhece, ou pessoas de alto cargo, você começa a sentir um sentimento. É um sentimento de vergonha. Aquele sentimento que nasce de dentro. Ou aquele sentimento de medo. Medo do que as outras pessoas vão achar, medo de fazer alguma coisa errada. Ou aquele sentimento de ansiedade, sabe? Como se tivesse uma bomba que está prestes a explodir a qualquer momento. Como se se tornasse uma bomba relógio. Uma ansiedade que fica te corroendo, sabe? Como se você estivesse tomando um veneno. Só por você estar nesses lugares. Só porque você está perto dessas pessoas. Você entende o quão horrível é? Porque isso faz você parar de ser natural. Você começa a virar praticamente uma outra pessoa. Você começa a pensar demais nas suas palavras, pensar no que vai dizer. Pensar se o que você vai dizer vai machucar aquela pessoa ou se ela vai conseguir entender o que você quis dizer. Você começa a calcular as palavras pra não falar muito, mas não falar pouco, sabe? Pra conseguir achar as palavras certas, pra conseguir falar as palavras certas no tempo certo. Você começa a tentar parecer interessante, sabe? Pra você não se sentir inferior dessas pessoas confiantes, dessas pessoas bonitas. Tenta não parecer estranho, tenta agir de uma outra maneira pra não parecer estranho, entende? Só que isso é muito horrível por conta que sua personalidade ela desaparece. Você começa a ser outra pessoa, você começa a se comportar de outra maneira. Por conta que esse sentimento de dor, esse sentimento de medo, de vergonha, de ansiedade começa a te corroer por dentro. Te começa a mudar a forma como você interage com as outras pessoas. E só que isso não nasce das outras pessoas, e nasce da sua própria cabeça, entende? Porque muitas vezes as pessoas nem sequer estão nem aí pra você, sabe? Elas estão vivendo sua vida, mas só que a gente acaba colocando um peso na nossa cabeça. A gente acaba tomando um veneno que no final a gente nem mesmo percebe que aquilo era um veneno. Sabe quando você vai naqueles lugares lá, ou aquelas pessoas que você não conhece, e você acaba ficando aquela defensiva, como eu já disse mais cedo? Aí você começa a falar menos, rir forçado, fica quieto, tenta agradar, muda opinião, tenta parecer mais inteligente, fica desconfortável sem motivo, você já entende essa parte. Você sabe por que esses sentimentos vêm? Por que esses sentimentos te atacam? É simples, porque eles na verdade eles querem te proteger. Imagina que você tá lá na praça. Vamos imaginar, você chegou na praça, sentou numa cadeira, e você ficou lá, sei lá, desenhando, tocando violão, alguma coisa. Até que chegou uma outra pessoa perto de você. E essa pessoa começou com um papo estranho, um papo esquisito. Sabe, uma coisa... Ela começou a agir de uma forma estranha, uma forma, sabe, que não é normal. E você começa a sentir esse sentimento de desconforto, de medo, de ansiedade. E sabe por que você tá sentindo isso? Por conta que seu corpo tá dizendo, dá o fora daí, esse cara pode ser perigo, esse cara pode ser coisa errada, entende? Os seus sentimentos não estão aqui para te matar, te machucar. Porque eles, na verdade, eles querem te ajudar. Ou essa história aqui. Imagina que você é uma criança e seus pais disseram não passe a rua sem olhar para os dois lados. E quando você chega lá na rua e quer tentar passar sem olhar para os dois lados, você começa a sentir ansiedade, começa a sentir medo. Mas você está vendo que esse medo e ansiedade não é ruim. Porque ele está te protegendo. O medo ele não é ruim. Depende da forma, da situação. Se você tem medo de passar as ruas sem olhar para os lados, é um medo bom. Se você quer ser, exemplo, aeromoça, dando um exemplo, mas você tem medo de andar de avião, é um medo ruim, entende? Se você tem medo de começar seu projeto, é um medo ruim. O que eu tô querendo dizer é que quando Deus criou a gente, eu não acredito que Deus criou a gente e criou sentimentos para falar, esses são sentimentos bons e esses são sentimentos ruins. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, dependendo da forma como é que você utiliza esses sentimentos, eles podem ser bons ou ruins. Exemplo, você já viu aquela doença chamada síndrome... Eu acho que é doença, né? A doença, não importa. Que se chama síndrome do coração feliz. Tem a síndrome do coração partido, mas tem a síndrome do coração feliz. Ué, mas a felicidade não seria um sentimento bom?
que acontece é quando é em excesso, mas isso já é em outro vídeo, tá? Isso já é assunto para outro vídeo. Mas eu só quero que você entenda que Deus não criou os sentimentos para nos machucar, mas a nossa forma que a gente utiliza os sentimentos é o que vai decidir se vai ajudar a gente ou se vai destruir a gente. Mas quando você não consegue entender esses sentimentos, você pensa, eu não consigo ser normal perto dessas pessoas. Sabe o que esse assunto me lembra? Tem uma vez que eu assisti um vídeo lá, era do canal Cuecat. É um canal webcomic, não é webcomic, é... Webtoon, acho que é Webtoon. É um canal que ele conta histórias e é desenho animado. Ele conta histórias e é desenho animado. E ele tinha contado uma vez aqui no canal dele, ele tinha ido uma vez lá pra... que ele trabalhava numa empresa, e ele tinha ido pra uma empresa muito famosa lá. Uma empresa, tipo, muito famosa lá. E tinha várias pessoas de terno, pessoas que trabalhavam com dinheiro, sabe? E ele pegou e comparou essas pessoas com esses altos cargos, comparou com ele mesmo. E de acordo com ele mesmo, um gordo caipira. Mas o que eu quero dizer é que depois dele fez essa comparação, quando ele passou nesse local, ele começou a se sentir inferior. Ele começou a ficar com ansiedade. E eu acho que, não sei se é ansiedade ou medo, mas eu acho que era medo. Medo de fazer alguma coisa errada. Ele tinha até entrado várias vezes no banheiro pra, sabe, tentar segurar, sabe, sentimento, porque tava batendo, sabe, nele. O que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas acabam se comparando com as outras pessoas através do seu cargo, através do local que elas estão, porque ele pegou e se comparou. Ele pode até não ter tido essa intenção, mas ele pegou e se comparou ele com a outra pessoa que trabalha numa empresa, que trabalha sei lá, numa empresa famosa, que faz aquilo, que tem doutorado em tal coisa, e comparou com ele mesmo, como se a outra pessoa tivesse um valor. Como se fosse que a outra pessoa, por ela ter um cargo maior, ou por ela ser rica, ou por ela ter doutorado, o valor dela como ser humano começa a ser superior. Mas isso não é verdade. Você tem que ter isso. Isso não é verdade. O que eu tô falando é que essa situação afeta muita gente. Mas você sabe qual é a raiz, na maioria das vezes, dessa baixa autoestima, baixa autoimagem, baixa autoconfiança, já que elas são irmãs gêmeas? É simples, a inferioridade, medo de ser julgado, medo de passar uma imagem errada, medo da opinião alheia. Isso é que ataca muitas pessoas, porque elas vivem pensando no que as outras pessoas vão pensar. Ela vai lá pra uma festa lá, e ela fica pensando, nossa, eu tenho que agir dessa maneira, eu não posso falar isso, mas as pessoas não estão nem aí pra ela, entende? Porque ela tem esse medo da comparação. Medo da comparação não, medo de se sentir inferior, medo do que as outras pessoas vão falar. O Rocket, ele sentiu inferioridade naquela situação. Ele sentiu medo de fazer alguma coisa errada. Só que aquele medo tava meio que saindo fora do controle, entende? Só que o problema disso é que vai cansando você emocionalmente. Porque meio que você tem duas versões de si mesmo. A sua versão natural, que você age com seus amigos, e a versão insegura de si mesmo. E a versão insegura quando você tá perto de certas pessoas. E essa sua segunda versão, ela tenta ser aceita, ela tenta a não ser julgada, tenta não parecer inferior, como se o tempo todo ela estivesse sendo validada. Cavaleiros e cavalheiras, entenda uma coisa. Não existe pessoas que é muito melhor do que você, ou um pouquinho melhor do que você, e não existe pessoas que são muito pior do que você, ou um pouquinho pior do que você, falando sobre valor. Não existe pessoas que têm um valor acima ou um valor embaixo na sua essência. Uma coisa é a pessoa ter um cargo alto, mas só que isso não define caráter, não define o valor da pessoa. Eu vou te mostrar o que define o valor da pessoa. Porque eu dei uma estudada e, na minha opinião, o valor de uma pessoa ela tem dois lugares. Quais são esses dois lugares? Em sua essência, a maneira que ela foi criada. As pessoas, todas as pessoas, sem exceção, na sua essência delas, elas têm valor, na sua essência. Por quê? Por quê, Guilherme? Vamos lá. Jesus morreu na cruz para que todo mundo foi salvado. Isso é um fato. Outra coisa, eu nunca vi nenhuma criança um bebê, vamos dizer assim, que já acorda já querendo matar, já acorda já xingando, já acorda querendo, sabe, espancar todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas já nasçam dessa maneira. Claro que elas escolhem quem elas vão ser. O que está escrito no seu sangue é tipo assinatura de Deus. Você tem a capacidade de, sabe, de andar, de falar, de olhar. Você é superior aos outros animais, entende? Por isso que eu acredito que as pessoas, sim, na sua essência, elas têm, sabe, elas têm valor. E eu acredito que o valor é igual. Eu não acho que, tipo... Porque essa é a sua essência. Eu acredito que essa é a sua essência. Só que aí tem a do caráter das suas ações. Que esse é o valor que te dita como ser humano. Que é o base nas suas ações, no seu caráter. Como assim, Guilherme? Vamos lá. Imagina uma pessoa. Ela é uma assassina. E você é uma pessoa boa. Entende?
Normalmente a sociedade vai querer ter o quê? Ter a pessoa boa por perto e o assassino longe, né? Você tá vendo que o valor da pessoa, ela não é que ela é superior por ela ser melhor ou por ela ter um cargo, mas por ela ser humana, entende? Por ela estar representando o caráter de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus e nem todos vão pro céu. Você tem que entender. Na sua essência, você tem muito valor. Todas as pessoas têm um valor na sua essência. Mas como caráter e como nas suas ações, aí dá uma modificada. Isso é o que eu penso. Outra coisa, você tem que parar de se importar com o julgamento das outras pessoas. Porque sempre vai existir. Sempre vai existir alguém que vai apontar o dedo pra sua cara e vai falar seus erros. Você pode ter feito 1000 coisas certas, mas sempre vai ter alguém que vai apontar pro seu erro ou para o que a outra pessoa considera como erro em você. Se você tá indo bem na vida, vão te julgar. Se você está indo muito ruim na vida, vão te julgar. Se você sai na rua, eles vão te julgar. Se você fica em casa, eles vão te julgar. Então entenda, você sempre será julgado, então foda-se, porque não são eles que pagam suas contas. Não são eles que ditam o seu valor como ser humano, entende? Faz assim, toma pequenos passos. Talvez você não vai conseguir simplesmente não ligar mais de uma hora para outra, porque existe um processo. Mas quando você tiver na sua faculdade alguém que sabe te jogar para baixo, te menosprezar, sabe o que você faz? Fala, cancela. Você tá lá no jantar de família e a família lá tá comparando você com o Juninho, com o Ciclano, estão falando que tal pessoa é melhor que você, comparando você, te criticando porque parentes rimam com dor de dentes. Sabe, quando você estiver nessas situações, fala assim, ó, cancela mentalmente. Fala cancela, fala foda-se, mentalmente, mas nunca verbalmente. Sabe, não dá moral pra essas pessoas. Se você puder, fica longe das pessoas, sabe? Manda pra Nárnia essas pessoas, entende? Pega uma caixinha e manda pra Nárnia. Fica longe dessas pessoas. Não carregue o julgamento das pessoas na sua cabeça. Porque as pessoas não resolvem seus problemas. Elas não resolvem o problema, não pagam suas contas. Sempre vão ter alguém que vai te julgar, então fala, dane-se, fala e cancela. Não carregue essas memórias daquele julgamento. Só vão te dar raiva, só vão te machucar, só vão fazer você ficar doente, sabe? Pare de relembrar esses momentos ruins. Começa a tomar pequenas decisões. Talvez você não vai conseguir simplesmente não ligar para as opiniões das pessoas em um dia. Mas tome pequenas, sabe, decisões, sabe? Mesmo que sejam bem simples, tipo levantar a mão quando tiver a chamada, sabe? Porque tem gente que nem levanta a mão na chamada, entende? Eu não sei se ainda faz isso, mas eu acho que ainda faz. Mas, tipo, levantar a mão e falar presente. Sabe? Começa a, sabe, tomar pequenos passos. Não precisa simplesmente subir num show de uma hora para outra e, sei lá, cantar ou fazer um teatro, entende? Você não precisa chegar nesse ponto, mas vai pouquinho por pouquinho, né? Porque um pouquinho por pouquinho a galinha enche o papo, entende? E lembre de uma coisa, quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Se você não tá conseguindo manter a sua paz, você tá naquele local lá, que nem aconteceu com o Requete, que ele tava todo ansioso, sabe? Com aquele medo, entende? Faz assim, encosta suas costas na parede e faz respiração 4x4, respiração quadrada. Como eu já disse, a respiração usada para o exército, que é inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos e expira por 4 segundos e segura por 4 segundos. Fica repetindo esse ciclo. Isso ajuda muito a baixar a ansiedade, baixar o medo, entende? Ajuda demais. Só que você tem que entender uma coisa, sempre vão ter gente que vai te julgar, mas seu valor não tá no que as outras pessoas dizem. Quem você é não é o que as outras pessoas falam, mas quem você é sobreviverá ao que as outras pessoas dizem. O seu valor em essência é, sabe, você tem valor na sua essência, mas o seu valor de ser humano vem nas suas atitudes. Não quer dizer que se você for rico, ou se você, sabe, tiver doado uma casa, tiver doado pra alguém, sabe, quer dizer que você tem um valor maior. Não, 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 não. O valor da pessoa é quando ela faz o que é certo. Quando ela é de Deus, entende? Quando ela não faz o que é do mal, mas quando ela faz o que é do bem, entende? Quando ela é, sabe, filho de Deus, entende? Esse é o valor como pessoa, que vem nas suas ações. Você tem que compreender essa coisa. E outra coisa, cavalheiros e cavalheiras. Pare de tentar impressionar todo mundo. Pare de tentar ser perfeito. Pare de tentar controlar cada detalhe. Vocês não precisam atuar para ter respeito, porque a sua identidade não fica na mão das outras pessoas. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mas você sabia que tem gente que não consegue olhar a sua imagem no próprio espelho? Por isso que eu fiz esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!